Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Regina Souza. O nosso tema é o enfrentamento à violência contra a mulher. As comissões temáticas do Senado Federal se dedicaram ao longo do ano de 2015 a analisar políticas públicas relativas a cada uma dessas comissões temáticas. No caso da Comissão de Direitos Humanos, o foco foi justamente as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. Bem, quem relatou esse trabalho todo, quem foi a relatora e participou de perto disso foi a senadora Regina Souza. E é com ela que a gente conversa agora. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente estava conversando antes da gravação. Foi um trabalho de 9 meses, não é isso? 9 a 10 meses. 9 a 10 meses, que reuniu audiências públicas e a partir daí começa o trabalho. O que a senhora destacaria dessas vezes em que a sociedade veio falar sobre o tema? Primeiro, assim, a gente, além das audiências, a gente foi buscar muitas informações em outros órgãos, no Ministério da Justiça, na Saúde. Então, se buscou, né, orçamento público para ver como é a evolução do orçamento para essa política pública em relação à mulher. Então, a partir disso, a gente produziu um relatório que está até publicado já pela Comissão de Direitos Humanos, foi formatado. E a gente constatou que a violência está mais visível, a gente não pode assim, afirmar que é aumento, mas a visibilidade maior, talvez por conta da Lei Maria da Penha, e que o Brasil está o 5º colocado no mundo em violência contra a mulher, né? De 83 países, o Brasil é o 5º, né? Que os últimos dados foi 2013, são 13 mulheres por dia assassinadas no Brasil, por ser mulher, né? Tem outros assassinatos de tráfico, de outras coisas, mas na questão do gênero, né? Mulheres que são violentadas pelos seus companheiros, seus parceiros, ex-parceiros, família, pai, irmão, então, que se caracteriza como um feminicídio. Então, esse é um dado alarmante para esse país, né? E tem alguma justificativa para isso, para o país estar nessa posição, infelizmente, de destaque? É que no Brasil não tinham políticas públicas em relação, ninguém tratava dessa questão de gênero, que, aliás, é um desafio que está colocado para nós agora, que a palavra gênero está sendo banida das leis e tudo, ou até uma fobia de alguns setores, né, fundamentalistas, a palavra gênero. Então, não se tratava isso, não se discutia isso. Então, por isso, talvez acontecesse, eu acho que acontecia até, mas a gente não tinha dado nenhum, porque não tinha política. Agora a gente tem, depois de 2003 para cá, foi criado o espaço institucional, no Ministério, com status de Ministério, e aí se passou a ter políticas. O governo federal tem políticas públicas para combater. Claro que ainda não são suficientes, mas tem, por exemplo, o Disque 180 tem ajudado muito. Inclusive está em outros países, mais de 10 países que têm brasileiras, elas usam esse número para relatar a agressão. Então, e agora a política mais recente, Mulher Viver Sem Limite, que tem a Casa da Mulher Brasileira, que é uma coisa muito boa, que vai reunir num só lugar toda a assistência à mulher. No mesmo lugar ela vai encontrar o médico, ela vai encontrar o psicólogo, ela vai encontrar o delegado, o defensor público, né? Então, essas casas já estão implantadas em 5 estados e esse ano outras vão ser implantadas, porque o grande problema também, ela ia agredida, ela tinha que ir no hospital, depois tinha que ir na delegacia, tinha que ir na defensoria. Então, isso também é uma política pública boa. Então, tem avanços, né? Mas foi muito recente, é de 2003 para cá. E tem outros desafios ainda. Por exemplo, os processos na justiça não andam. A Lei Maria da Penha, ela condena, prende provisoriamente, mas os processos não andam, o agressor acaba sendo solto. Então, as experiências que a gente trouxe foi exatamente para a gente saber o que está acontecendo nos estados, assim, de iniciativa. E por que os processos não andam? Qual foi a conclusão Porque a justiça, inclusive a gente está colocando isso como nosso desafio deste ano, de acompanhar melhor o andamento dos processos na justiça, que ficam lá parados. A justiça tem milhões de processos e ela não coloca, a gente quer que coloque agora essa questão do feminicídio como prioridade. Mas tem muitos processos de todo tipo, então poucos juízes, poucos servidores, então não andam os processos. Não é uma discriminação ao tema, não. Não é. É porque eles são colocados lá como um outro processo qualquer. Então, o que a gente quer ver se a gente consegue uma vara para cuidar disso, por exemplo, que cuide dos processos em relação ao feminicídio. Como a gente tem tribunais de pequenas causas, exatamente, por exemplo, exatamente. Aí encaminharia especificamente
cuidar possível daquilo. isso, senadora? Essa discussão é inicial ainda, né? A Certo. partir de membros do Ministério Público, a gente está começando essa discussão para ver se é possível. O outro desafio é o orçamento. A União até que evoluiu muito, né? Em 2005 a gente tinha 15 milhões, esse 2015 fechou com 150 milhões da políticas públicas para mulheres. Mas os estados não têm. Os estados, no máximo, eles criam o espaço, porque são forçados, são instigados pelos movimentos a criar uma secretaria ou uma coordenadoria, mas elas não têm estrutura nenhuma para trabalhar a questão da mulher. Então, quer dizer, outro desafio que a gente se coloca para a gente trabalhar nesses anos pela frente. Então, o que a gente percebeu que o relatório é que tem muita coisa para fazer. E a partir do relatório eu coloquei 2 projetos de lei, né, que é exatamente na questão do agressor, porque ninguém... Lei Maria da Penha prende, né, ou solta se não tiver julgamento, mas às vezes tem o julgamento, ele cumpre e ele vai solto e vai ser agressor de novo. Uhum. Então tem experiência nesse país já acontecendo por iniciativa de Ministério Público, de ONGs, de sucesso, sim. Tem um estado que trabalha com 400 homens agressores e eles saíram da cadeia e passaram por esse centro de reeducação e eles não voltaram a agredir. Já tem gente com 5 anos, sem nenhuma reincidência. Isso é muito promissor. Significa que a gente não pode, quando se trata das questões de gênero, a gente não pode pensar só mulher, tem que pensar o homem também como... Na convivência dos gêneros, tem que pensar, exato. Né? Então, não num gênero e o outro projeto é que a dificuldade do relatório foi busca de dados. Os dados não combinam, não conversam, porque estão espalhados por aí. A gente está propondo um sistema único que alguém desenvolva, que pode ser iniciativa do Judiciário, ou do Ministério Público, ou do Governo, ou do Federal, mas que se desenvolva um sistema único de dados em relação à violência contra a mulher. E aí quem estaria à frente da coordenação desse cadastro único? É isso que a gente tem na discussão, se vai ver Mas quem com quem fica. Que se discute isso? Com o Ministério Ministério Público? da Justiça, Ministério Público. O Ministério da Justiça é importante, né? Uhum. Por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público já está tomando uma iniciativa de propor isso. Ele já está dialogando com o Ministério das Mulheres, com o CNJ, para ver se conseguem, porque um deles participou da audiência pública aqui com a gente, e quando foi colocada a questão dos dados. Viu, inclusive, a experiência do Piauí, do Aipenha, do doutor Francisco de Jesus, o promotor, e ele gostou. Como é essa experiência Aipenha? É exatamente um sistema desenvolvido para o Estado do Piauí, que pode, inclusive, servir de base para desenvolver um sistema nacional, porque ele não faz questão de ceder. Foi coisa que ele conseguiu lá com uma pessoa que é especializada nessa questão de sistemas, mas ele não faz questão de ceder. Tudo que ele faz, ele coloca à disposição. Ele já dialogou, inclusive, aqui, dessa última vez que ele veio, dialogou com o Ministério Público, para ver se consegue, a partir dele, pode ser um embrião de um sistema mais sofisticado, né, que guarde o sigilo, mas que as pessoas possam alimentar de onde tiver. Um cadastro nacional. Exatamente. Então, aconteceu no Ministério, numa Secretaria de Saúde, no hospital, alguém no hospital que trabalha a questão da mulher, já coloca o dado lá. Sabe, ela foi agredida, ela foi ao médico, ela foi na delegacia, ela foi aonde. Então, esse dado tem que estar no mesmo lugar. Tá certo. E aí, esses projetos entram na pauta do plenário? É do plenário, porque é projeto de comissão, né? Tá. Quer dizer, não é o relator fui eu, mas ele é um projeto de comissão, então ele vai para o plenário. E ele foi colocado entre os 22 que a gente selecionou para entregar ao presidente Renan para apressar a votação. Daqui para frente, a gente queria março, mas março já está quase acabando, mas acho que a gente vai insistir para até abril a gente aprovar algum desses projetos. É claro que os 22 não vão ser aprovados. Agora esses 2 estão lá, se aprovar um, a gente vai vendo em outro mês, em outro tempo, porque não é polêmico, eu acredito que ninguém vai polemizar com esses dados. Acredito que na casa isso é consenso, tanto aqui quanto na Câmara, né, senadora? A Câmara tem mais dificuldade. É mesmo? A Câmara foi que mandou, na mudança do Ministério, do nome do Ministério, que fundiu os 3, né, Direitos Humanos, Igualdade Racial e Mulheres, aí, quando caracterizava a Secretaria da Mulher, dizia assim, atingir tais objetivos na perspectiva de gênero. E a Câmara tirou essa expressão, e o que é pior, no Senado também a gente não teve como recolocar. Olha só, então é aí que a senhora se refere à questão da fobia. A palavra gênero, que não dá para compreender. Em relação porque gênero, daqui a pouco vão querer mudar a gramática, né? Porque gênero a gente aprende no primeiro ano escolar, que gênero é masculino e feminino, independente da orientação que cada um toma, a mulher, o homem. A gramática é menos complexa. Exatamente. Isso, né, então,
não dá para entender isso, mas é um retrocesso até, porque eu acho que a gente não tinha mais que estar debatendo isso, vamos ter que debater isso. Foi assim nos planos de educação, né? Também teve toda uma campanha para não ter a palavra gênero na escola. E quando é uma coisa boa, porque lá no Piauí, por exemplo, o sucesso do pessoal do Piauí no Enem, na redação do Enem, teve gente que fechou 1000 pontos, escola pública, centenas tiraram acima de 800 pontos, foi exatamente porque lá tem um programa Lei Maria da Penha nas escolas. Olha só, então o aluno já está em contato, já refletiu sobre o tema. E desenvolveu bem o tema, porque refletiu, porque viu. Né, eles têm uma metodologia de abordagem, não é aquela coisa seca de estudar a lei, é cordel, é teatro, então... Mas o Piauí, abrindo um parênteses aí no meio da conversa, o Piauí tem se destacado na educação pública, tem né? medalhas de matemática, agora já tem meninos campeões de redação, campeões nacionais de redação, então tem porque tem um governo que é aberto para essas coisas. Tá certo. Senadora, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. E agradeço também a você que nos acompanha pela atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.